Oi! Vou começar esse vídeo bordando a letra B maiúscula. Eu usei esta linha, eu cortei um pedaço de aproximadamente 1,25 m. Tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as duas pontas e do outro lado essa laçada. As medidas são 12 pontos de altura por 16 pontos de largura. E você pode acompanhar aí no gráfico a setinha vermelha indicando onde eu estou começando. E vou começar aqui, de cima para baixo, puxo, passo por dentro desse laço e puxo. Agora vou aqui, olha, de baixo para cima, para a direita, puxo. Aqui vai ter um ponto que eu não vou fazer agora. Já saí aqui, ó, na carreira de cima. Então, eu viro a minha agulha e vou de cima para baixo, para a direita e faço 2 pontos. Volto para a esquerda, de cima para baixo, fechando esses 2 pontos. Já saí na carreira de baixo, agora eu vou aqui, ó, para a minha esquerda, viro a minha agulha de baixo para cima e puxo. Viro a minha agulha, volto para a direita, de cima para baixo, saindo aqui na carreira de baixo e puxo. Este ponto aqui, ó, vou finalizar ele depois, tá? Viro a minha agulha, agora para a minha direita, de baixo para cima, faço 3 pontos. Aqui tem um ponto na diagonal, então vou de baixo para cima para a direita, saindo na carreira de cima, onde vou fazer o segundo ponto na diagonal, de baixo para cima, para a direita. Agora, vou aqui na carreira de cima, de baixo para cima, para a direita. Aqui tem outro ponto, mas não vou fazê-lo agora. Já vou para a próxima carreira aqui, olha, neste quadradinho, de baixo para cima. Volto para a minha esquerda, de baixo para cima. Vou aqui, olha, de baixo para cima, para a direita. Agora, vou fazer 4 pontos na diagonal. Então, vou aqui, de baixo para cima, para a direita. Outro aqui, de baixo para cima, para a direita. É o segundo ponto. E o terceiro aqui, de baixo para cima. O último, vou fazer aqui, de baixo para cima. Ficou assim, os 4 pontos. Agora, em cima deste último aqui, olha, tem um ponto. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, faço o ponto em cima dele. E tem mais 2 pontos para a esquerda. De cima para baixo, 1. De cima para baixo, 2. Agora, eu vou virar minha agulha e continuo para a esquerda, fazendo um ponto aqui, olha, de baixo para cima, e viro a agulha e faço mais um de cima para baixo, saindo na carreira de baixo. Então, ficou 2 pontos aqui. Então, vou de cima para baixo para a esquerda e viro a agulha novamente para a direita, de baixo para cima. Então, agora eu vou para a esquerda, fechando aqui, de baixo para cima, volto para a direita, de baixo para cima, saindo na carreira de cima. Agora é só fechar os pontos, de baixo para cima, para a direita. Fecho 2, viro a minha agulha e continuo para a direita, de cima para baixo, fechando esses pontos aqui. Agora, aqui nessa parte de cima da letra B, acompanhe aí no gráfico que tem mais 2 pontos para a direita. Então, eu vou fazer eles agora, olha,
de cima para baixo, 2 pontos. Aqui tem um ponto na diagonal, então vou de cima para baixo, para a direita. Tem um ponto aqui para a direita, de cima para baixo. Agora eu vou para a esquerda, de cima para baixo. E continuo aqui, ó, na carreira de baixo, só que para o lado, ó. Para a esquerda, só que mais para o lado, ó. 2 pontos. Aí aqui embaixo tem mais 2 pontos, viro a minha agulha e vou de baixo para cima para a esquerda, 1 ponto, de baixo para cima para a esquerda, 2 pontos. Aqui tem um ponto na diagonal, viro a agulha, então vou de cima para baixo para a esquerda. Eu não vou continuar para cá, eu vou voltar para a direita. De cima para baixo, saindo na carreira de baixo, fechando este ponto diagonal. Viro a agulha, vou para a direita, de baixo para cima, viro a minha agulha e fecho esse ponto de cima para baixo, ó, saindo na carreira de baixo. Faço este ponto na diagonal, indo para a direita, de cima para baixo. Agora vou aqui, olha, de cima para baixo para a direita, volto para a esquerda, de cima para baixo, 2. Aí tem mais um aqui, viro a minha agulha e vou de baixo para cima, para a direita. Agora eu vou virar minha agulha e volto fechando ele de cima para baixo para a esquerda. Aqui tem um ponto na diagonal, então vou de cima para baixo para a esquerda. Viro a minha agulha e continuo para a esquerda, só que de baixo para cima, fazendo 4 pontos. Aqui são 2 pontos na diagonal, então vou para a esquerda, de baixo para cima. E agora aqui, de baixo para cima, para a esquerda. Ficou assim. Agora, eu vou fechar esses pontos da diagonal. Viro a agulha de cima para baixo para a direita. Agora é aqui, olha, nessa carreira de cima para baixo, para a direita. Viro a agulha e vou de baixo para cima, para a direita, fechando esses 4 pontos. Já fecho esse ponto diagonal, de baixo para cima. Olha, eu pegando de baixo para cima, eu passo por trás do X que eu já tinha fechado, ó. Aí eu venho aqui, ó, na carreira de cima, de baixo para cima. E fecho aqui. Volto para a esquerda, de baixo para cima. Para a esquerda ainda, olha, de baixo para cima. Passei por trás deste ponto que já estava feito. Viro a minha agulha, vou de cima para baixo, para a direita. Viro a minha agulha, vou de baixo para cima, para a direita. Agora, vou mais para a direita ainda, olha, fechando este ponto de baixo para cima, volto para a esquerda, de baixo para cima, para a esquerda ainda, olha, de baixo para cima. Agora, viro a minha agulha, vou de cima para baixo para a esquerda, de cima para baixo para a esquerda. Agora, eu vou fechar esses pontos da diagonal. Vou na carreira de baixo, ó, de cima para baixo, para a esquerda. Aqui agora, de cima para baixo para a esquerda. Aqui, este ponto, de cima
para baixo, mais este ponto de cima para baixo. Eu não deveria ter fechado este ponto, mas às vezes acontece. Então, vou corrigir para que o avesso continue perfeito. Para isso, eu tenho que entrar neste buraquinho e vou sair no avesso. Puxo, passo a agulha por baixo dessa linha aqui do lado, puxo, passo a agulha novamente por baixo da linha, puxo e introduzo neste primeiro buraquinho aqui, ó, que está sem linha, saindo no direito, puxo. Agora eu continuo aqui onde saiu a agulha, de cima para baixo, para a esquerda, viro a agulha, de baixo para cima, para a esquerda, viro a agulha e vou de cima para baixo para a direita. Fechou o ponto. Agora para a esquerda, de cima para baixo. Agora eu vou fechar esses pontos da diagonal. Para a esquerda, de cima para baixo. Para a esquerda, de cima para baixo. Viro a agulha, continuo para a esquerda, só que de baixo para cima, fechando esses 3 pontos. E agora, eu vou vir aqui, ó, neste ponto que eu comecei, ó, ele tá aqui, bonitinho. Entro aqui, olha, nesse buraco aqui, para a esquerda, saindo lá atrás. Puxo. Agora, vou virar o trabalho para arrematar no avesso. Passo a agulha por baixo da linha e puxo. Passo novamente, puxo e faço um nó, passando a agulha por dentro deste laço. Puxo. Agora, vou para a direita, passo a agulha por baixo desta linha, por baixo do etamine e da outra linha. Puxo. E vou para a direita, passo a agulha por baixo da linha, do etamine e da linha. Puxo e corto. Agora vou bordar a letra B minúscula. As medidas são 11 pontos de altura por 8 pontos de largura. Coloquei um pedaço de linha de aproximadamente 60 centímetros, tirei apenas um fio, dobrei no meio e passei na agulha, ficando de um lado as 2 pontas e do outro lado essa laçada. Acompanhe no gráfico, onde eu vou começar a letra B e vou começar ela aqui no etamine de cima para baixo, puxo, passo por dentro desse laço e puxo. Agora eu viro a minha agulha, vou fazer um ponto de cima para baixo para a direita, viro a minha agulha de baixo para cima para a direita, agora para a direita de baixo para cima, para a esquerda de baixo para cima, direita de baixo para cima, para a esquerda de baixo para cima, novamente para a direita de baixo para cima. Então, aqui fiz uma sequência de 5 pontos. Agora, eu vou aqui, olha, para a direita, na carreira de cima, de baixo para cima. Aqui tem um ponto, que eu não vou fazer ele agora. Vou para a direita, de baixo para cima. Viro a minha agulha, de cima para baixo, para a direita. Volto para a esquerda, fecho esse ponto de cima para baixo. Aqui tem um ponto que eu tenho que fazer, viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda, viro novamente de cima para baixo para a direita. Agora para a esquerda de cima para baixo,
Viro a minha agulha de baixo para cima para a esquerda e viro novamente de cima para baixo para a direita. Agora para a esquerda, de cima para baixo. Esquerda novamente, de cima para baixo. Agora para a direita, de cima para baixo. Aqui do lado eu tenho um ponto, viro a minha agulha e vou de baixo para cima, para a direita, e vou de baixo para cima, 2 pontos. Viro a minha agulha e vou de cima para baixo para a direita. Ainda para a direita, de cima para baixo. De cima para baixo para a esquerda. Aqui tem um ponto que eu vou fazer depois. Aqui tem um ponto na diagonal. Aí, com a agulha nessa posição, vou para a esquerda de cima para baixo. Para a esquerda de cima para baixo. Faço 3 pontos. Agora é só fechar os pontos. Para a direita de cima para baixo. Fecho 2. Viro a minha agulha para a direita, de baixo para cima, ainda para a direita, de baixo para cima, viro a minha agulha de cima para baixo para a direita, fazer esse ponto aqui que eu não tinha feito, viro a minha agulha e agora aqui, de baixo para cima, para a esquerda. Agora para a direita, de baixo para cima, esquerda, de baixo para cima, e agora aqui, de baixo para cima, para a esquerda. 2 pontos, viro a minha agulha e vou para a esquerda de cima para baixo, esquerda novamente de cima para baixo. Saí atrás desse ponto que eu já tinha feito, então para a esquerda de cima para baixo, agora para a direita, de cima para baixo, novamente esquerda de cima para baixo, esquerda de cima para baixo. Agora vou nesse último pontinho, ó, que eu tinha feito, introduzo a agulha, puxo, vou sair no avesso. Agora vou arrematar, passando a agulha por baixo desta linha, puxo, passo por baixo da linha novamente, puxo até formar esse laço. Passo a agulha por dentro, fazendo um nó. Agora passo por baixo do etamine, novamente por baixo da linha, do etamine e da linha. Puxo e corto. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.